Seja muito bem-vinda. Aqui é a nossa segunda entrevista deste programa Fórum do Ensino de Literatura, que tem seu lugar no âmbito da Universidade Federal do Norte Tocantins, por meio do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura, ou PPG-LIT. E hoje nós temos assim, uma convidada muito especial, que é a professora doutora Eliana Yunes. Ela que foi professora universitária entre os anos de 1970 e 2017, com atuação na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, onde ela foi uma das fundadoras da Cátedra Unesco de Leitura, aqui no Brasil, né? E a RELE, que é Rede de Estudos Avançados em Leitura, com 2 pós-doutorado e quase 50 livros e mais de 150 artigos publicados, é considerada uma das mais expressivas estudiosas da área do ensino da literatura. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje conosco. Seja muito bem-vinda. Bom, eu tenho que agradecer, Francisco, porque eu acho que é sempre uma oportunidade de ouro que a gente consiga falar para mais do que meia dúzia de pessoas na sala de aula. Então, acho que é uma riqueza a gente poder trocar ideias com pessoas que estão à distância da nossa experiência física, né? Não partilham a mesma geografia que a gente e que podem estar interessados em questões que nem sequer nos ocorrem. Então, eu agradeço o convite e fico bem feliz de poder conversar com você. Aqui, fazendo uma breve contextualização dessa nossa palestra. Bom, em 2009, foi publicada aqui no Brasil a tradução do ensaio de Literatura em Perigo, né? Ensaio do Todorov, que foi muito, assim, bem recepcionado pela comunidade de pesquisadores da área do ensino de literatura e acabou se tornando uma referência quando se quer defender a importância da literatura na escola. Bom, agora, por sua vez, a professora Eliana Yunes, em 2012, neste livro aqui, ó, que inclusive tem a dedicatória da professora, né? Enfim, ela publicou um texto com um título bastante provocativo, claramente dialogando com o texto do intelectual búlgaro, né? A literatura está mesmo em perigo? Ela se pergunta. Dentre as muitas publicações, né, da professora Eliana, esse foi o texto que eu escolhi para fazer algumas provocações. Então, aqui vai a primeira. Professora Eliana, a Clarice Lispector, a grande Clarice Lispector, em A Paixão Segundo GH, em um certo momento ela escreve: vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível. Terei de criar sobre a vida. E sem mentir. Criar, sim. Mentir, não. Criar não é imaginação. É correr o grande risco de se ter a realidade. Esse trechozinho, ele está como epígrafe, né, de um outro texto seu, que é Sujeitos em Construção, a Leitura e a Escrita de Si, que foi publicado em 2016. Bom, partindo desse fragmento, criando o que aconteceu, né, o que te aconteceu como leitora, como seria a sua biografia? Que papel teria a escola nessa construção? Bom, eu vou falar a verdade para vocês que eu nunca pensei em escrever uma biografia, né? Mas eu acho que a biografia da gente está escrita em tudo que a gente faz na vida, né? Não só no que escreve, mas no modo como a gente se relaciona com as pessoas, como é que a gente está no meio do mundo, né? Acho que a biografia é uma coisa que vai sendo escrita com os outros, no meio dos outros, né? Eu tenho que dizer para você que assim que eu descobri o mundo, na verdade, pela leitura, quando eu tinha 8 anos de idade, e numa circunstância muito especial, eu ganhei a coleção completa dos livros do Monteiro Lobato, né, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, e isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida mesmo. Assim, não é a vida de uma menina que não sabia de nada no mundo e passei a ser uma pessoa
mais atilada com as coisas à minha volta. Eu acho que mudou a minha vida como um todo, inclusive na relação com a minha família. Me lembro da minha mãe dizendo que não sabia que remédio eu tinha tomado durante aquele período que eu tive isolada dos meus irmãos e que tinha me feito, assim, me tornado uma perguntadeira inexcedível. Né? Nada me satisfazia, eu queria mais e mais e mais. Então, eu sei que a experiência com a ficção, com o literário, me mostrou que o meu mundo era um mundo muito maior do que eu podia ver. Não é? E hoje eu acho que nada talvez seja mais importante na minha história pessoal que o desejo de formar novos leitores. Né? Quando eu digo formar novos leitores, eu não estou me referindo só à literatura e aos livros. Eu estou falando de que, se eu olho a condição brasileira da saúde, no meio ambiente, a justiça, a questão da sociedade como um todo fragmentada, as pessoas desamparadas socialmente, mas muito adestradas, as pessoas andam adestradas por ideologias completamente alienadas, né? Eu acho que nada é mais poderoso para transformar esse estado de coisas do que ajudar a formar sujeitos, como de alguma maneira eu acho que Lobato me ajudou a formar, e ajudar esses sujeitos a terem voz para poder contribuir, para poder colaborar, para poder interagir no mundo. Né? Eu acho que não há gente no mundo que saiba alguma coisa, que crie, que possa criar em qualquer tipo de linguagem, a linguagem musical, a linguagem pictórica, fotográfica, nada é possível ser criado se as pessoas não aprendem a ter uma linguagem que dê conta tanto do entendido, do imaginado, do desejado. E essa linguagem, ela não vem de graça, ela efetivamente vem na troca, no convívio ordinário, né? No convívio que a gente tem entre nós, e cada vez menos a gente conversa, porque as conversas vão agora para o celular. E como a palavra oral, ela, de alguma maneira, é traduzida na escrita, é resgatada à distância pela escrita, não é? Ela tem algumas perdas e alguns ganhos com essa combinação de sinais que, por sua vez, vão exigir intérpretes. Não é? Eu costumo, quando estou no metrô, ouvir o aviso de cuidado, porque há uma distância entre o trem e a plataforma. Eu sempre penso que entre o pensamento e a expressão tem também um vácuo de inferências, de subentendidos, e que nesse pequeno intervalo de muito risco, digamos assim, é preciso que haja mediadores que nos ajudem a fazer essa travessia, digamos assim, que a um tempo é empolgante, é magistral, mas tem lá, evidentemente, seus perigos. Lembrando aqui que quando Gutenberg inventa a imprensa e a palavra deixa de ser só manuscrita e tem a possibilidade de ser expandida, né, chegar a muita distância, os autores tomam a precaução de fazerem eles o prefácio, de fazerem eles as orelhas, explicando o que queriam dizer para não serem mal interpretados e acabarem indo para a fogueira, porque esse era o risco, de dizer o que não deveria ser dito, digamos assim. E quanto ao papel da escola na contemporaneidade, em que o mundo virou efetivamente uma aldeia,
mas, ao contrário das aldeias, as pessoas não têm tempo de se encontrar, e essa visão mercantilista e consumista do mundo faz com que os pais e filhos sejam cada vez mais distantes, apesar da proximidade física, não tem no tempo o encontro, uma troca, o diálogo, a conversa. Eu acho que a escola se tornou efetivamente a opção para uma socialização verdadeira. Não é só a socialização da leitura do livro didático, mas fazer a conexão entre a vida que está registrada, coletada, a experiência humana que está nos livros, seja literatura, seja informação, e a vida real, não é? Eu me lembro de que uma vez eu vi um menino na porta da escola, devia ter uns 9, 10 anos, com a mochilinha nas costas. Quando chegou na porta, ele suspirou e disse: enfim, a vida. Porque, efetivamente, ele não sentia na escola a vida por inteiro, né? Então, a escola tem um papel decisivo, e dentro da escola, mais importante que toda a biblioteca é a leitura e a experiência dos professores, e eu acho que também tem uma responsabilidade imensa, não é, o MEC, porque produz aí um roteiro de leitura, de ensino, de conteúdo, não é? Que é bastante alienado da vida concreta dos meninos, e que o livro didático segue à risca, sem fazer nenhum gancho ou abrir nenhum espaço para uma conexão com a contemporaneidade, onde os meninos vivem, onde vivem os meninos e esses jovens. Então, eu acho que o papel da escola é importantíssimo, mas praticamente tudo precisa ser reconsiderado. Professora, você falou aí na sua história de leitura do Monteiro Lobato, né? Teve algumas outras leituras assim, que foram marcantes lá para você começar a sua história de leitura, e hoje, olhando para trás, que leituras você acha que foram assim, marcantes? Nomes, se você puder dar alguns Olha, títulos. eu acho que cada pessoa deve ter tido uma história pessoal com os livros didáticos, mas e com os livros literários que aconteceram na sua vida. A maior parte das pessoas começa a ler com os contos de fada, que, logicamente, tem uma série de camadas de leitura. Você começa lendo numa superfície que está contando uma história, e depois você vai aprofundando a camadas do discurso que tem a ver com um tempo, com uma época, com um momento social, um momento político, né? Comigo, eu acho que não foram, de fato, os contos de fada, embora eu os conhecesse. Eu tive uma experiência radiofônica, sentada ao lado de meu avô, que assistia Jerônimo, o Herói do Sertão, que assistia Anjo, que assistia O Cavaleiro da Noite. Então, assim, essas narrativas, que eram narrativas quase de cavaleiros andantes, que depois vão ser comentadas, discutidas e criticadas com o Quixote, né, Dom Quixote de la Mancha. Mas eu comecei por ali, e depois com as parábolas. Eu aprendi o catecismo, na verdade, não decorando o credo ou o que era pecado ou não pecado. Eu aprendi ouvindo as parábolas que estão no Novo Testamento, que eram para mim fascinantes, fascinantes. Então, assim, eu ficava imaginando como seria um grão de mostarda que cresce até que as árvores possam fazer ninhos nela, né? Então, assim, essas parábolas foram muito fortes na minha formação antes do Monteiro Lobato. Quando o Monteiro Lobato chega, eu já amava aventuras, já amava histórias e narrativas, e o que ele me faz é abrir o horizonte de mundo, não é? E aí eu fui ler muitas outras narrativas também de aventuras, né? Eu acho que num certo momento, aí pelos 12,
13 anos, as aventuras de lendas, tanto latino-americanas, de nativos, né, povos primitivos. Eu fui descobrindo essas lendas, os contos africanos. Acho que Câmara Cascudo iluminou também uma parte do meu horizonte. Então, essas narrativas elas foram sendo mescladas, tecidas. Eu não dava conta de todas elas, eu não entendia tudo absolutamente, relia muitas vezes para tentar entender, não é? E também eu roubava os livros de leitura da minha mãe. Minha mãe lia Jorge Amado, lia Érico Veríssimo, Graham Greene. Então, assim, os livros que ficavam debaixo do travesseiro dela, na cabeceira da cama, eu roubava de vez em quando para ter uma lida ou outra. De forma que, quando eu me encontro com o Quixote, aí por volta dos 15 anos, eu fiquei absolutamente maravilhada com o que, a princípio, eu não entendia, que era, ao mesmo tempo, a afirmação e a negação daquela vida de busca de ética, busca de justiça, não é? De ironia. Eu não sabia ainda dizer exatamente o que era isso, mas foi um encantamento extraordinário. Acho que esses livros marcaram a minha vida. Olha que interessante, né? E, bom, professora, eu queria perguntar muitas outras coisas sobre essas suas histórias de leitura, mas como nós só temos uma hora, queremos entregar, Vamos né, lá. aquilo que estamos prometendo para quem está nos assistindo, precisa avançar então. Olha, lá no seu texto, a literatura está mesmo em perigo, você afirma, abre aspas, né? Não se aprende a pensar apenas com a inteligência, pois a argúcia intelectual efetiva vem de uma sensibilidade que abre perspectivas e múltiplos focos de entendimento para consigo mesmo, com o outro e com o mundo. Né? Está neste livro aqui, lá na página 70. O contexto desse recorte nos mostra que você está falando da literatura e do afeto. Você poderia falar mais da relação entre, né, a literatura, o afeto, a sensibilidade e inteligência, relacionando-os aí com o ensino da literatura? Olha, eu acho que o responsável por nos convencer ao longo dos séculos, dos últimos 2 séculos, de que a razão era a senhora da casa, né? Foi o iluminismo, porque o iluminismo trouxe a exposição de uma visão que o Renascimento cravou, que era essa visão antropocêntrica, e de que o ápice desse antropocentrismo, senhor do mundo, senhor das esferas celestiais, entendendo as revoluções astronômicas e outras questões apontadas até então como graves, a questão da loucura, etc., de que o Freud vai se ocupar no século seguinte, né? Então, essa febre, né, de que a razão humana, a condição humana alcançaria a sua plenipotencialidade com a inteligência que a ciência era capaz de traduzir. Não é? A ciência apostou no ônus da prova, tudo que pudesse ser experimentado e provado era o que valia, e fez parecer que tudo mais no mundo era supérfluo. Não é? Então, a gente foi abafando o sentimento, foi abafando a afetividade. Isso é muito interessante porque os afetos vão aparecer nos romances, os afetos vão aparecer na música. Se você pensar na música desse período, não é? Se você pensar na música clássica desse período, se você pensar nos romances, você vai ver que o homem não pensava só com a mente, o homem pensava com o corpo, pensava com o coração. As relações humanas, falando sério, seríssimo, as relações humanas são feitas de sensibilidade.
em primeiro nível. Primeiro nível, os afetos e as nossas emoções. Num segundo momento, elas passam para o plano da inteligência, que é o plano da análise e é o plano do discernimento, do conhecimento. Você pode distinguir uma coisa de outra. Nós, na verdade, somos criaturas muito complexas, ou, como eu diria Adélia Prato, somos criaturas desdobráveis. Né? Complexo é aquilo que se desdobra. E as mulheres são bastante complexas no olhar da Adélia Prado. Né? No primeiro poema dela, ela diz que nós somos criaturas desdobráveis. Né? Com licença Então, poética. com licença poética, exatamente, uma homenagem ao Carlos Drummond de Andrade, não é? Então, esse desdobrar-se, ele mostra que as certezas, vou dizer uma coisa muito dura, chapadas da inteligência, não é? As conclusões da razão que se tornam verdades, elas são incompletas, elas não são adequadas à compreensão da vida humana. Então, eu acho que muito mais do que uma equação matemática de Pitágoras ou o mapa das circunnavegações, toca o homem um conto da Marina Colasanti, como A Moça Tecelã, ou um poema do Afonso Romano de Santana, como Que País é Este? Não é? Vendo um filme do Wim Wenders, por exemplo, Asas do Desejo, ou do Glauber Rocha, não é? Deus e o Diabo na Terra do Sol, eu entendo mais do mundo, mais do Brasil, e sinto um arrepio no corpo que não vem da inteligência, vem de uma sensibilidade que me toca sem que eu primeiro tenha que compreender. Eu sinto, percebo, e só depois eu tenho que fazer um esforço para elaborar, né? Fazer uma elaboração. A sensibilidade é um modo da gente receber, perceber, entender os acontecimentos. Eu gosto muito, embora seja do ponto de vista de filósofos, né, do que diz o Maffesoli, o Gadamer, o Damasio, né, entre outros, que têm insistido sobre outras inteligências, né, a inteligência da sensibilidade, a inteligência emocional. Né? Eu acho lindo na internet uma carta do Saramago, depois que ele ganha o prêmio Nobel, escrita para a avó, está na internet, né? Reconhecendo que ela sequer sabia o que era esse prêmio que ele tinha levado, ela que era analfabeta tinha ensinado ele a ler o mundo com a sensibilidade dela para as coisas. Então, eu acho que não tem nenhum atraso, muito pelo contrário, é um avanço usar a sensibilidade para poder lidar com a inteligência. A inteligência sem a sensibilidade pode ser uma ditadura. Que bonito. Vamos ficar com isso então, né, professora? Gostei demais. Professora, olha, ainda nessa pegada, quem está aí nos acompanhando, se segura, porque vai ficar mais quente ainda essa conversa. Estou gostando demais. Lá ainda nesse texto, a literatura está mesmo em perigo, você afirma, a partir de Walter Benjamin, o seguinte, abre aspas. Acho que da outra vez eu nem fechei, mas me desculpei. Este é propriamente o lugar indelével da literatura, o da narrativa que suscita a experiência irrepetível, mobilizadora de sua inteireza, nervos, sentimentos e razão, por conta de suas dobras, de sua convicção da impossibilidade de esgotar o não dito. Fecha aspas. Né? Você acredita, no caso, você acredita, né, que a necessidade de narrar é inerente à condição humana e que esse é o lugar indelével da literatura. Você poderia, por favor, falar sobre essa necessidade humana de narrar e como que o trabalho com a literatura lá na escola pode se configurar como uma experiência? Quando eu vi essa sua pergunta, eu fiquei pensando que certamente a condição de narrador é uma condição de toda e qualquer pessoa.
todos nós somos narradores, né? Hoje, quem estiver nos assistindo e encontrando com alguém que não nos viu, não acompanhou, vai dizer como passou na hora do almoço, que não pôde almoçar porque estava acompanhando e está contando uma história, né, daquele seu momento, daquele seu fragmento de tempo. Então, assim, narrar, já dizia o Paul Ricoeur, é a condição de nomear o mundo. Para nomear o mundo, você não põe uma etiqueta, você vai observando, né, as práticas, as atitudes para poder dar um nome às coisas, né? Eu fico sempre imaginando isso no Gênesis, né? Na história bíblica e ficcional de como é que as criaturas foram ganhando nome. Eu imagino Adão olhando um leão e uma lagartixa para poder dar o nome a um e a outro, uma abelha e um beija-flor, não é? Então, eu acho que narrar é uma condição de nomear a si mesmo e a nomear o mundo. Nossas conversas diárias, né, comportam inúmeras narrações, né? Nós precisamos, como indicou Benjamin também, já que você citou o Benjamin, narrar para existir. Sem narrar, a gente não existe. A nossa história é aquilo que constitui o nosso próprio tempo no mundo. Não é o meu corpo ambulando pelas ruas, mas é a história que se pode contar desse meu perambular pelo mundo. Não é? Então, essa ideia de ir ao passado, como o próprio Benjamin faz no drama do Barroco Alemão, né, ou faz no narrador, indo para o futuro, a ideia de levar ao outro aquilo que a experiência do passado trouxe e que pode equilibrar a experiência futura. Nossas histórias são as próprias vidas que nós vivemos. Nelas estão não só os acontecimentos, os fatos, né? Mas está também o imaginário, o desejo, não é? E certamente alguém que nos ouve, alguém que nos lê, tem as suas próprias experiências disso no tempo e no espaço, e vão ter outras perspectivas, vão ter outros ângulos de visão, né? E vão contar isso de um outro ponto de vista. Mas é fundamental que a gente tenha a possibilidade de ser narrador daquilo que a gente experimenta. O que me apavora hoje é a falta de... Eu vou falar desse jeito, mas é mais simples do que isso, a falta de discurso, a falta de palavra, a falta de uma história nas crianças que passam o tempo jogando e não são capazes de contar o que aconteceu no período da sua escola naquele dia, não é? Eu acho que a gente leva algum tempo para organizar isso, não é de graça que vem, não é? Mas nós aprendemos a contar ouvindo os pais, os amigos, os professores, as pessoas à nossa volta narrando, ou indo a ilustradores, a pintores, aos museus, né? Ver paisagistas. Né? Eu, quando passo aqui no aterro do Flamengo, fico imaginando o Burle Marx escolhendo as árvores e os blocos de flores e de árvores, né? Que são narrativas para mim. Eu quero saber o nome daquelas árvores, de onde que elas vieram, que história elas têm, como é que elas resistem na beira do mar, não é? Então, não perceber que nós todos fazemos uma história é um desastre, porque a gente passa a acreditar que tem uma história única, que é uma história alheia, uma história que, de fato, se a gente confiar, vai fracassar, se não puder cruzá-las com outras histórias diversas daquela, com outras versões, né? E descobrir que o que está escrito não é verdade, senão naquilo que eu posso entender, naquilo que eu posso tomar como meu. Essa foi a grande descoberta para mim do Ialce e do Iser em Constância, em 79,
descobri que mais do que a palavra do autor, mais do que a palavra dos seus críticos, ali habitava a demanda de um leitor que fizesse essa palavra se tornar viva. Para que essa palavra se torne viva, é necessário que ela seja interpretada. E a interpretação é uma forma de dilatar a compreensão do que está dito, né? Elaborar exatamente, voltar a trabalhar sobre aquilo que foi trabalhado, né? Que é já uma leitura de mundo. O Ricoeur chamava a atenção disso. Não existe nenhum marco zero, né? O marco zero já é uma interpretação do mundo. Isso é muito interessante, é uma discussão bastante interessante que se pode levar, inclusive, com Roland Barthes, quando ele fala do grau zero da escritura, né? Então, eu acredito que a ficção ela traz essa possibilidade de você entender a narração como uma pluralidade de pontos de vista, uma riqueza que mostra o mundo plural, que mostra o mundo diverso, e cujos efeitos, né, não se tornam doutrinas ou leis, cujos efeitos vão sendo acalentados, transformados, alimentados pela discussão do que é lido com o outro. Não é? Sair de um cinema e não poder discutir o filme é uma tristeza, porque você tem um ponto de vista, o diretor tem o dele, o livro do qual ele saiu tem outro, e essa riqueza de pluralidade mostra o quanto o mundo é grande. Que bonito, né? Quem está aí nos acompanhando já pode fazendo as suas perguntas, já já a gente vai abrir, né, para você também conversar aqui com a professora Eliane Nunes. Esse não vai ser um privilégio somente meu, quero compartilhar com você também. Professora, a partir do momento que você estava falando aí, eu fiquei pensando um monte de coisas, né? Por exemplo, Lacan, Jacques Lacan, ele trabalha a ideia do romance e do conto, né? E, enfim, que as nossas narrativas poderiam sair dessa coisa longa e poderiam ser mais condensadas, né? O último Lacan ali, como se fosse um conto. E a Maria Rita Kell tem um texto que, inclusive, está na internet, que é exatamente assim: a sua vida poderia ser um romance. E eu fiquei pensando nisso que você está dizendo, né? A própria Maria Rita Kell também gosta muito das elaborações dela, partindo do Walter Benjamin, né, que você também estava trabalhando, de dizer que, assim, as coisas nos acontecem no dia a dia, todo momento as coisas estão acontecendo conosco, mas se a gente não tiver um momento para parar, para pensar sobre isso, para elaborar, isso não se transforma numa experiência, né? Fica apenas algo que você passa, que passa por você, mas que não fica, que não cria uma experiência. E aí, pensando a sala de aula hoje, com todos os desafios que tem, eu fico pensando que o trabalho com a literatura poderia dar lugar a experiências na sala de aula, que outro trabalho, que não com a literatura, teria toda essa oportunidade de fazer isso que você disse, né? Da criançada, de todo mundo, né, que está ali envolvido, poder ali transformar esses momentos de leitura em experiência. Enfim, mas eu tenho só mais algumas perguntinhas aqui para a gente abrir para o público, né? Atualmente, dentro da área do ensino da literatura, professora, quais são os interesses e o que você tem pesquisado? É difícil, é difícil escolher, às vezes eu fico perdida aqui, né? Mas, enfim, com a experiência de ser professor e ter que preparar um curso de pós-graduação a cada semestre e ter que ler e entender o que se aplicaria com maior relevância à vida daquele momento, não é? Eu hoje posso dizer para você que eu tenho pelo menos 2 interesses grandes de pesquisa. O primeiro assim, eu fui professora de teoria da literatura praticamente a maior parte do tempo, né? Depois professora de teoria da leitura, não é? Literatura comparada. Então, durante muito tempo, eu me interessei por esse campo teórico, não para ficar no campo teórico, né? Eu entendo que o campo teórico é absolutamente necessário, porque ele dá esse tempo que você se referia. Ele me obriga a parar,
pensar, refletir, não é? Tentar argumentar e tirar algumas conclusões. Mas acontece que se você não souber ou não puder aplicar a teoria no cotidiano, na vida, na prática, fica inútil ler a letra, aquilo que dizia Paulo Freire, né? Se eu leio a letra e não entendo o mundo, a letra me é inútil. Então, eu penso que na sala de aula nós temos dois problemas graves. O primeiro é que a gente passa o tempo ensinando uma história do mundo sem nenhuma conexão com o tempo presente. Então, assim, eu penso que o ensino da história, da geografia, da ciência, de tudo, inclusive o ensino da língua, devia partir da realidade presente, o que está acontecendo na história do Brasil hoje, qual é o estado da ciência, por exemplo, com relação às vacinas ou o que seja, ou a história astronômica, o que interessa dessas viagens, e andar daí para a argumentação teórica e para a fundamentação histórica. Então, eu penso que eu gostaria muito que a teoria aparecesse como uma forma de ajudar a entender o que a gente vive. Então, para isso, eu penso que teria que haver uma mudança radical nos conteúdos e na metodologia da escola. Não é? Isso era fundamental para que os meninos entendam. Por que um menino tem que entender os 8 casamentos de de Henrique VIII? Não é? Por que tem que entender isso? Para que tem que entender isso? Se você começar a discutir hoje, né, a questão do protestantismo que se fragmentou, não é, em diversas expressões religiosas, e entender o impacto que Lutero teve sobre ele, né, sobre Henrique VIII, que aproveitou essa oportunidade para poder mandar matar e se descasar e se distanciar, enfim, do poder da igreja para arbitrar a vida pessoal dos reis, né? Então, se você fizer esse sentido inverso, é possível entender a história do mundo. Eu posso entender até que importância tem a história da Inglaterra, por exemplo, para o mundo contemporâneo, do ponto de vista da economia ou do ponto de vista da industrialização, etc. Então, eu penso que a gente teria que fazer uma mudança profunda no movimento de trabalho com os dados, com o conhecimento que está organizado. Não está mais na enciclopédia, está no Google, mas no Google sozinho o menino não vai aprender como uma enciclopédia aberta não faria. A segunda questão que me interessa muito de perto é o papel que esse fingimento de que falava Fernando Pessoa pode ser mais verdadeiro que a própria história pessoal. Então, a demanda por saber lidar com a ficção, porque a ficção nos leva a recônditos, as dobras que a gente tem na vida e que não ousa falar, não ousa escrever, não é? E pode resgatar o amor próprio, a ética, a beleza e a estética da vida. Quando eu penso nisso, eu penso, sobretudo, nesse público de que está trabalhando, por exemplo, a Valéria, não é? Os apenados, os jovens apenados, né? Os jovens em atrito com a lei. Não é? Que perspectiva de vida eles terão fazer remissão de pena por contar páginas de leitura? É nada, não serão remidos. Esse tipo de remissão com C cedilha não leva à remissão com 2 S's, que é a remissão de fato, a remissão a que ele tem direito, a liberdade, a comiseração, a compaixão, a solidariedade. E isso ele vai ter que encontrar do lado de fora. E do lado de fora estamos aos milhares, fora das grades, mas ainda assim prisioneiros de uma série de coisas, de doutrinas, de dizeres, de coisas que nos constrangem
sem que a gente saiba se libertar delas. Então, eu penso que a ficção seria um lugar em que a subjetividade interpares, a intersubjetividade, podia fazer com que a vida social, a vida política, a vida coletiva melhorasse muito. Então, eu estou muito interessada no papel que a ficção e a arte, de modo geral, o cinema, os museus, a pintura, a fotografia, as pinturas nos murais de rua, né? Como é que elas podem transformar a nossa capacidade de entender, de tolerar, de compartilhar e de trabalhar efetivamente para que a gente tenha mais beleza e mais bem-estar no mundo. E essa pergunta e as suas elaborações me levam à nossa penúltima pergunta aqui. Eu não sei se já estão colocando aí no chat, já tem alguma coisa. Já nós já vamos passar, tá? Dentro da área do ensino da literatura, você falou do que está te interessando nesse momento. Agora, eu queria saber quais tendências, né, você tem notado em relação aos outros pesquisadores, né? O que eles estão se interessando, de um modo geral, assim, você como uma boa observadora desse campo, né? E o que você acha dessa área? Qual que é o futuro da área do ensino da literatura? Qual seria o seu prognóstico? Olha, não tenho bola de cristal, mas acho que, assim, de qualquer maneira, eu acho, assim, seriamente, que essa capacidade humana, enquanto nós formos criaturas humanas, nós vamos precisar contar, vamos precisar narrar. Então, esse, esse, esse talento, que é também uma exigência, uma necessidade, é algo que não tenderá a desaparecer. Nós vamos ter outros suportes, né? Já foi o papiro, já foi a parede da caverna, já foi o papel dobrado, né? Os pliegos, agora encadernado, e a gente está na tela, está no digital, não é? E a gente sabe das múltiplas outras linguagens, né? A pintura espanhola do século XVIII narra as brutalidades todas e todas as guerras e as incoerências da vida na Europa. Seguramente, se a gente se debruçar sobre os nossos povos primitivos, não é, que têm uma ancestralidade poderosa e que as escutam, mas têm sofrido os impactos do que está acontecendo nos seus espaços geográficos, né? Com as invasões, com os abusos e com os assassinatos, etc. A mesma coisa, né? Preciso ouvir no povo brasileiro de origem africana as histórias que eles trouxeram e que fazem com que, de fato, a gente saiba que tem pedaços do mundo que a gente não conhece, né? Voltando ao Wittgenstein, o tamanho do mundo é o tamanho daquilo que eu sei, o tamanho da minha linguagem, daquilo que eu posso contar, do que eu posso narrar. Então, eu penso que, independente dos suportes que nós vamos poder usar, não é? Eu fico olhando os joguinhos. Todos os joguinhos que são, por mais inócuos, por mais singelos que sejam, eles estão contando uma história. Eles estão tentando uma narrativa. Estão provocando a que você entre em cena para agir, né? Então, eu penso que o papel da ficção, né, não só da literatura, o papel da ficção não vai desaparecer porque o homem sonha, o homem imagina, o homem sabe que não é só aquilo que ele está sendo, ele é mais, ele potencialmente é muito mais, ele pode mais, ele quer mais. E não é só o dinheiro, porque o dinheiro acaba, porque a vida acaba. Então, é preciso que a gente compreenda a linguagem como essa linguagem do imaginário, que é a linguagem da criação, que é a linguagem da arte. Então, eu penso que tem futuro, sim, para tudo aquilo que não sofre as pressões das regras, que não sofre as pressões da lei. Acho que aquilo que está nos evangelhos, não é a lei, não é a doutrina, não são os escribas, não são os fariseus, não é? É você com 2 moedinhas dando o melhor de você no templo, independente da riqueza de quem está ao seu lado. Então, eu acho que isso dá a cada um de nós
uma possibilidade de encontrar um caminho de bem-estar, estar entre os outros, né, com a sua parte, com o seu fazer. E isso pode nos trazer uma espécie de justificativa da vida, né? A gente almeja uma justiça. Eu penso que a justiça ela tem, às vezes, muitas medidas, né? E muitas exigências métricas do que pode, do que não pode, do que deve e do que não deve. Mas eu penso que a arte, assim como o amor, é sem medida. É sem medida. E nessa desmedida, não é, que muitas vezes põe em risco a nossa própria história. Lembro do Ulisses, na sua desmedida contra os deuses do Olimpo, né? Arriscando-se, pôde chegar finalmente ao encontro dos seus. A gente está buscando encontrar com os nossos pares, aqueles que desejam uma vida melhor para todo mundo. Eu acho que é o que nos pode fazer felizes. Acho que é isso. Muito bom. Professora, última pergunta. E aí nós abrimos aqui falando o seguinte, olha, a professora Eliane Yunes tem uma trajetória, ela está me falando antes de entrar no ar, que é desde 69, 1969, né? Foi quando eu comecei. Falamos aqui de 70 a 2017. Então, você tem, com certeza, muitas coisas para dizer para os novos professores, para os novos pesquisadores aí da área do ensino da literatura. Então, última provocação. São muito conhecidas as cartas, né, que Rilke escreveu lá ao jovem poeta. Trocaram, acho que em torno de 10 cartas, né? Cada um com seus 10, pelo menos ele escreveu 10 cartas. No seu caso, pensando nos jovens, professores e pesquisadores aqui da nossa área do ensino da literatura, que carta você escreveria para eles? Olha, que engraçado, né? Vai fazer 6 anos, eu perdi meu único filho homem. E o filho dele estava com 5 anos. Claro, depois que você consegue viver o luto, não é? Você se pergunta como é que você vai continuar vivendo, né? E eu tinha o meu neto ali do meu lado e eu pensei que eu podia começar a escrever cartas para ele. E eu comecei a escrever cartas para ele. Não mandei nenhuma delas, e certamente quando eu morrer ou quando ele completar 18 anos vai receber as cartas, né? E que essas cartas procuram dizer para ele que, apesar da dor da perda, que para ele deve ter sido mais terrível do que para mim mesma, eu acho que a vida ela é feita para beleza, é feita para contemplação, é feita para partilha, é feita para a realização do que está faltando no mundo, porque faltam coisas no mundo, não é? Se o mundo tivesse todinho completo, o Gênesis não teria nos mandado dar nome às coisas e ir em frente vivendo, né? Então, eu acho que a gente tem o que fazer no mundo e esse que fazer, ele exige que a gente tenha uma coisa que você falou, que é o tempo de contemplação, o tempo de pensar, né? Então, eu recomendaria a ele e recomendaria aos jovens que parem diante de um filme do Kurosawa, por exemplo, em que ele contempla, através de um episódio chamado Os Corvos, a obra do Van Gogh. Então, acho assim, contemple a obra do Van Gogh. Né? Demore. O que Van Gogh está dizendo para você naquela noite estrelada? Não é? Eu acho que o que Debussy está dizendo para você, contemplando o clarão da lua, Clair de Lune,
Né? O que está dizendo para você? O que Noel Rosa está dizendo para você na fita amarela? Né? Que não tem choro nem vela, não é? Então, assim, é essa beleza que você vai encontrar no epigrama número 8 da Cecília Meirelles. Encostei-me a ti, sabendo bem que eras onda, sabendo bem que eras nuvem, depus minha vida em ti. Como sabia bem tudo isso, e dei-me a teu destino frágil. Fiquei sem poder chorar quando caí. Né? Os sermões de Vieira, um luxo. Não é? Os discursos de 7 de setembro dos nossos políticos todos, acho que merece um olhar, não é, de observação, uma escuta, não é, do que está acontecendo à nossa volta, com os artistas que estão pintando os murais e estão dizendo coisas que os nossos olhos têm que interpretar nas paredes dos edifícios. Então, eu acho que eu diria para você, contemple. A contemplação é um tempo que se perdeu na contemporaneidade, e é dela que a gente pode aurir sabedoria para nos comunicarmos convenientemente com a demanda do outro e com aquilo que dentro de nós pede som, pede palavra. Tem gritos calados dentro de nós, né? Estou lembrando o quadro, né? O grito. E acho que a gente precisa descobrir, contemplando o tamanho do mundo onde a gente pode efetivamente agir e interagir. Eu acho que vale a pena ler Harry Potter e ver, por exemplo, Assassinos da Lua das Flores, do Scorsese, para a gente poder ver que belezas tem nas vidas diferentes, do imaginário diferente, de culturas e povos. Acho que tem que ler Lígia Bojunga, acho que a gente tem que ler a Agatha Christie, acho que a gente tem que ler Clarice Lispector, acho que a gente tem que ler Rosas Silvestres, da Clarice Lispector, né? Abrir as gavetas e perfumar sua roupa com essas pétalas de flores mortas, porém exalando a alma viva. Eu acho que a gente só exala a alma viva se puder contemplar. Eu escreveria cartas indicando contemplações. Pronto. Que lindo, né? Professora, dado o tempo, eu vou passar aqui, não vou fazer comentários sobre os seus comentários, né? Mas, olha só, aqui no chat, né? Chat do YouTube, a professora Luísa Helena Oliveira da Silva, ela vai dizer o seguinte: hoje, né, ela falando na aula de literaturas do Norte, ela disse que selecionou, está aparecendo aqui, professora, né? Ela disse que Tá. selecionou as habilidades da BNCC para falar como, né, as aulas de literatura deveriam conversar com a base nacional. Tudo precisa ser sempre explicitado nos planos. Aí ela segue, né? Daí ela identificou, daí identifiquei um problema como o de falar em gêneros narrativos e poesia, quando a poesia também pode ser narrativa. Aí agora vem a pergunta dela. Enfim, a literatura parece ter sido muito mal considerada na BNCC, que fez tudo virar gênero. Qual a posição de Yunes a respeito da didatização prevista pela BNCC? Olha, eu fico muito impactada quando eu vejo que as pessoas desejam, elas querem achar soluções, elas querem dar respostas, não é? Para os problemas que a gente encontra. Então, assim, eu acho que tem uma evolução grande até chegar à BNCC. Acho que tem um trajeto grande para chegar até aí. Agora, o que acontece? Há como que um compromisso das autoridades, das secretarias, a te darem a solução, te darem o caminho. Isso, para mim, passa pela, vou dizer uma coisa bastante dura também, pela falta de confiança nos professores, falta de confiança nas escolas. E não pode ser a sala de aula desse professor da terceira série e do outro da quinta série. É a escola, são esses professores, esse corpo que está pensando um marco, né? Uma certa
um marco de informações que estão pedindo que seja dado e que tem que efetivamente cruzar com a experiência de vida desses alunos, que é diferente estar no Leblon ou estar no Jacarezinho, no caso do Rio de Janeiro. Né? Então, é muito importante que a gente conheça as demandas que essas pessoas têm para escolher a linguagem com que a gente vai falar para eles. Então, como os professores não estão autorizados duplamente, não estão autorizados porque não receberam autorização de inventar seu próprio programa e não estão autorizados porque não têm autoridade para poder propor alguma coisa. Né? Eles não têm uma experiência disso. Né? O professor conhece hip hop? O professor conhece a dança do passinho? O professor conhece o Debussy? Né? Onde o professor está, ele conhece esse material que ele teria disponível para criar, através da literatura, uma forma de ponte com o mundo? Eu acho que você tem razão quando você aponta o que você disse sobre a questão do gênero, mas é a tentativa de dar uma solução e uma resposta e um caminho, quando, na verdade, a gente teria que formar muito bem os nossos professores, que são os primeiros leitores e que serão mediadores da outra geração. Então, para isso, eu acho que é necessário entender, você tem razão, poesia é uma forma de narrativa, ela está escrita com rimas, ela está escrita com outro ritmo, né? Com outra escansão, mas é uma narrativa, está narrando uma experiência de interior ou exterior de mundo, né? O épico, ou lírico, o que for. Agora, o importante era que a gente soubesse selecionar um acervo de literatura de uma escola, um acervo de filmes de uma escola, quais são os materiais que vão me permitir, esse ano, trabalhar com os meus alunos uma ponte para com os conhecimentos de mundo que ele deve começar a ter no seu acervo. Né? Então, eu creio que a sua angústia é grande, mas o ponto de partida, e eu comungo com ele, eu comungo com a sua angústia, mas o ponto de partida é outro. Eu acho que quando a gente olha o conteúdo das faculdades de educação e você vê o que os professores têm que saber para serem aprovados ou fazerem suas teses, e estão completamente distanciados da experiência afetiva, da experiência que pode ser um caminho para a inteligência do mundo e das coisas, a gente vai descobrir por que a escola é tão refratária à literatura. Né? A literatura, além de tudo, a literatura mexe com a alma. A literatura é perigosa. Todo mundo tem medo de ler um poema na sala de aula e chorar. Todo mundo tem medo de ler uma cena dramática de São Bernardo e chorar. Né? Então, a gente, como tem vergonha de ter sentimentos, a gente prefere tudo pontuadinho, escritinho, determinadinho, com resposta no livro do professor. Muito bem. Professora, tem alguns comentários aqui no YouTube, só queria que a gente visse rapidinho, porque o tempo já passou de 1 hora, né? O Ashley... Conheço o Ashley, eu conheço. Ele disse que foi... Só um minutinho, por favor, que foi uma honra ter você na banca de mestrado, né, no ano passado. Isso. Olha, a querida Marli é a próxima, também aqui. Olha aí, a Marli Amarília. Estávamos falando a respeito dela. De você, professora Mari, antes de entrarmos lá. Sempre importante ouvir a Eliane Nunes, professora e pesquisadora brilhante e generosa. Eu acho que tem mais. Marli é companheira, não vale. Olha a Nayane aqui. Que belo. A dimensão sensível é o primeiro modo do corpo sentir estético da literatura. Ó, semioticista aí. Muito obrigado, Nayane, também. O Nilo, o professor Nilo, bibliotecário também aqui da UFMT, né? Fala perfeita, professora. Precisamos de mediadores de leitura e de informação. Pois é, nós partilhamos as mesmas coisas, né? Nós precisamos dar um jeito de unirmos nossas forças. Mais uma vez a professora Marli, que relato afetuoso, generoso.
Obrigado mais uma vez, Eliana, pela partilha sensível. Ó, a professora Ruth, ela disse que ficou pensando tantas coisas ao ouvi-la, que reviveu muitos momentos, né, da sala de aula durante as leituras literárias com a turma. Esse contemplar faz toda a diferença, né, e nós precisamos abrir caminhos. Ressoando a sua fala, a Ivanovska, né? Eliana Yunes, maravilhosa, inspiradora. Olha que maravilha. Agradecendo. Muito obrigado também. Eu que agradeço, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. É sempre uma oportunidade de botar a cabeça para funcionar, né? E a gente reelaborar a vida, né? Eu acho que eu fui ficando mais corajosa de dizer as coisas que a sensibilidade me obriga, né? Que a inteligência obriga, que a razão obriga, mas que elas começam de um lugar que muita gente tem vergonha de tratar, que são os afetos. Muito bom. Eu quero agradecer a todas vocês e todos vocês que nos acompanharam aqui nessa segunda entrevista, né, que é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura, PPG-LIT, da Universidade Federal do Norte do Tocantins, né, campus de Araguaína, e hoje nós tivemos a oportunidade de falar com essa brilhante professora pesquisadora que é a Eliana Yunes. E eu passo para você, professora, para suas considerações finais. Francisco, muito grata a você. Eu tenho um carinho muito grande pela Universidade de Tocantins primeiro, depois pela Universidade do Norte de Tocantins, porque eu tenho uma parceira de ouro, pesquisadora. Estamos em vista de terminar um livro sobre a questão da remissão de pena e do trabalho da literatura com apenados, jovens apenados, né? Às vezes nem apenados, mas estão aí em conflito com a lei, estão retirados, que é a Valéria Medeiros. Eu tenho um grande carinho, o Wesley apareceu aí, tem vários alunos que já passaram por minhas mãos nas bancas e nas visitas que eu pude fazer a Araguaína. Então, eu agradeço muito a partilha de vocês, a escuta de vocês, e fico aberta, porque eu acho que bom que tenha tocado, que tenha dado algum eco, mas eu também gosto de receber retornos. Por favor, não tenham medo, eu não mordo. Tá bom? Mandem para mim. Um abraço. Obrigada, Francisco, por essa oportunidade. Obrigado a você, um abraço e até a nossa próxima entrevista. Tchau.